Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto sério aqui. A gente anda vendo, e se você não tá vendo, talvez seja melhor você parar de ficar vendo fofoca, a vida dos outros, enfim. Porque a gente tem coisas que tá acontecendo e às vezes a gente não tá prestando atenção, sabe? Está se deixando ser influenciado mesmo por coisas totalmente desnecessárias. Não é de hoje, tá? Que isso acontece. Não é de ontem, tal. Faz já, desde que o mundo é mundo. Mas cada dia que passa, o mundo tá pior. Cada dia que passa é uma coisa pior que a outra. A gente, como eu falei, anda vendo aí as notícias, as coisas, muito sobre abuso sexual, sobre sequestro, feminicídio. Tá, assim, em uns níveis que tá, assim, absurdo, né? E aí o que acontece? Até apareceu pra mim, assim, até vi uma mulher que eu acho que apareceu até pelo celular do Rodrigo, eu não me lembro se foi no meu ou no dele. Uma mulher, eu acho que uma influencer, eu não conheço, não a sigo, tal. E também falando sobre algumas questões aí de abuso de algumas meninas e tal, enfim, passando por situações difíceis e tal. E o que acontece? Parece que a mídia pega e joga pra debaixo dos panos, porque são várias outras coisas que parece que importa mais do que a segurança, né, das crianças e adolescentes e mulheres. E aí, gente, o alerta é que, assim, nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque tá muito difícil, sabe? E a gente vê as notícias, as coisas de jogos, que dentro dos jogos, pessoas, né, esses endemoniados pedindo, sabe, coisas para crianças, adolescentes tirar a roupa, mostrar, né, ou pegar faca, fazer coisas absurdas, matar, não sei o que. Gente, a gente vê as notícias e é algo muito difícil, muito difícil. Você fala, Senhor, o que tá acontecendo? Mas isso exige o quê? Uma atenção dos pais. Exige uma atenção dos pais, prestarem atenção no que os filhos estão assistindo, no que os filhos estão jogando. Por quê? Porque é fácil, tá prático deixar os filhos jogando algo para poder fazer as coisas. Por quê? Porque a mãe e o pai precisam de um pouco de descanso. As questões de abuso contra crianças, mulheres, precisamos, sabe, alertar as pessoas, porque às vezes as pessoas elas acham que só acontece, né? Só vejo isso na internet, só vejo isso mas é algo que tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo e a gente não pode ficar parado. A gente tem coisa que a gente não tem o que fazer, assim, a gente tem coisa que a gente não tem controle do mundo inteiro. Mas com a nossa voz, com as postagens, eu vivo postando coisa aí várias vezes sobre abuso, várias vezes, não é de hoje que eu posto, sabe? Mas que eu tenho vergonha. Tem vergonha do quê? Você tem vergonha do quê? De postar algo que é pra uma prevenção, um alerta. Mas que as pessoas vão pensar, se pensar que um dia eu sofri. Eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar. Então, assim, alertar, colocar vídeos aqui, falar, não é vergonha, não. Muito pelo contrário, sabe? É um alerta, a gente poder alertar as pessoas, que às vezes as pessoas elas não têm tanta consciência disso, sabe? Um dia eu sabia o que acontecia, essas coisas, né? A gente via notícias e tudo, mas eu não tinha dimensão. Até, como eu falei, eu vivo falando, pessoas próximas de mim, eu já postei aqui, sabe? Que um vídeo da Evelyn Regli com a delegada me abriu os olhos de uma forma que eu falei, meu Deus, esse mundo é podre, sabe? Gente, sabe? Assim, esses dias eu veio uma notícia de que um padrasto, um infeliz, endemoniado, dos infernos mesmo, com um bebê de 7 meses no motel. E aí as pessoas, acho que os funcionários, sei lá, ouviram o choro do bebê e chamou a polícia, acredito eu, né? Que eu não vi a notícia inteira, porque não... E, gente, se isso não comove, eu não sei, a gente precisa
rever muito os nossos conceitos, nossos princípios, porque é uma notícia perturbadora, é algo perturbador. Saber que em lugares como a Deep Web tem tantos conteúdos, sabe? De crianças, de bebês, de mulheres. Então, assim, cada dia que passa tá mais difícil, sabe? E com a IA, com a inteligência artificial, as pessoas, o que era para ser usado de algo para ajudar nos estudos, em coisas, né? O que seria para ajudar, as pessoas estão fazendo coisas que, como tirar roupa, pegar pessoas e colocar em vídeos sexuais. Então, assim, o que a gente pode fazer? São coisas básicas. A gente não sabe aonde que tem um abusador. Até porque vocês sabiam que o maior... as fontes, né? Os estudos mostram que os abusadores geralmente estão próximos da família. Não é um desconhecido, um louco que vem. Claro, acontece sequestros, as coisas ruins, mas geralmente são pessoas próximas. Infelizmente, são pessoas muito próximas, amigos muito próximos, aquela pessoa que sempre muito solícita, muito amigo, muito, ai, que amor, muito carinhosa, gosta de todo mundo, faz o que nem precisa, o que nem pede, tá sempre muito, né, padrasto, tios, avós, amigos próximos, vizinhos, coisas como não trocar o seu filho na frente dos outros. Seja um bebê, seja menino, seja menina, tá, gente? Não pensa que isso acontece só com menina, não, tá? É uma coisa perturbadora de pesquisar, mas se você vê aquilo, como eu falei, eu sigo, né, pessoas, eu sigo psicólogos, enfim, pessoas que falam de prevenção e tal, e às vezes falam, né, às vezes não, e falam a respeito dessas coisas. Então a gente sabe, não é só meninas, são meninos, tá? Que acontece também. Então, mulheres também são abusadores, também tem mulheres abusadoras, não pense que é só homens, tá? Então, trocar seus filhos na frente dos outros. Ah, mas também é mãe, também é pai. Não interessa. Ah, mas que... Não interessa. Troca seu filho, vai para um lugar privado, tá na casa de alguém. Eu posso usar, sei lá, o banheiro, posso usar uma sala, um quarto isolada? Porque essa atitude de você ir trocar em um canto mais isolado vai te prevenir. Claro, talvez você esteja em um local com pessoas boas, com pessoas queridas, com pessoas que realmente são pessoas, né? Chega a ser louco, né? Falar isso, normais. Mas é uma prevenção, porque você cria um hábito. Porque se você começa a fazer isso sempre, vai virar um hábito. Então, onde você estiver, você vai fazer. Seja na praia, seja num clube, seja na casa de onde tiver, você vai trocar ali o seu filho, você vai fazer. Por quê? Porque já é um hábito seu. Então, cria o hábito de aonde você estiver, não importa se é na casa dos seus pais, dos seus irmãos, dos tios, dos amigos queridos, dos padrinhos, na sua casa com visitas, não importa. Cria esse hábito de sempre trocar os seus filhos em um local mais privado, usar o banheiro, porque é criança, fecha a porta. Porque a gente vê muito isso, né, porque é criança, a criança vai lá, vai fazer um xixi, um cocô, alguma coisa, e aí a pessoa, porque é criança, deixa a porta aberta, né, porque às vezes tá na casa de alguém, tá lá conversando com as comadres, né, e deixa a porta aberta. Aí vai lá, limpa a criança com a portona aberta, e não sei o quê. Ô, gente, do mesmo jeito que nós adultos, quando a gente usa o banheiro, a gente fecha a porta, por que com as crianças tem que ser diferente? Por que com as crianças tem que ser tudo, porque é criança? Exatamente, o fato de ser criança, aí que a gente precisa ter mais zelo, mais cuidado, preservar a criança. Preservar a criança, seja menina, seja menino, preservar. São os nossos filhos, são sobrinhos, primos, preservar a inocência deles. Outra coisa, às vezes, porque é criança... Aí a gente, tudo criança, deixa tudo brincar. Mas às vezes tem idades diferentes. A gente vê, inclusive teve uma notícia esses dias de que menores de idade abusando de crianças. Entendeu? Então assim, um menor que até 18 anos é menor. Mas é aquilo, 15 anos
já sabe o que tá fazendo. 14 anos sabe o que tá fazendo, 13 anos sabe o que tá fazendo, 12 anos sabe... Entendeu? Claro, com 5, com 6 também sabe, mas tipo, você imagina um adolescente de 15, 17 anos abusando de crianças? Porque é tudo criança, porque... Ou então que seja de 12, 13 anos com crianças. Pô, gente, vamos ter um pouco de consciência. Tá atento, tá vigilante, tá sempre de olho. Nós precisamos estar atentos. Totalmente atentos. Vai para um clube, para uma piscina, cuidado com as roupas. Cuidado com as roupas que coloca nas crianças, sabe? Agora, tem várias roupas que, estão hipersexualizando as crianças. Você vai nas lojas, criança, sabe? Roupa de criança de cropped, calças, roupa, tudo que é de roupa de adulto, mas em forma mini. Gente, criança tem que usar roupa de criança. Criança tem que ser criança. Cropped não é pra criança. Sabe? Vestidinho curto, mini saia não é pra criança. Criança, menina, tem que estar de vestidinho de short. Shortinho apertado, bonitinho, que fecha toda a perna ali e tal. Tá de saia, shortinho. Roupinha, cuidado pra não ficar mostrando. Porque, gente, pra gente é só uma criança normal. Mas pra esses endemoniados é um prato cheio. Como eu falei, essas roupas agora, e aí você vai comprar um maiô, um biquíni pra criança, é cavado. A calcinha, o maiô ali, cavado. Pra quê? Tem que ser tipo shortinho, mais fechadinho possível. Sabe? Então, assim, precisa estar atento, vigilante em tudo. Em tudo. Por quê? Porque o mundo é mau, gente. O mundo é mau. Vocês já viram aí as notícias da época da Balenciaga e outras, né? Com hipersexualização, com várias mensagens subliminares nas propagandas, nas coisas. Ô, gente, vocês têm noção de que crianças são vendidas, mulheres são vendidas. E é dinheiro, sabe? Então, assim, por que tem tanto sequestro? Sabe? Com certeza vocês já viram. Fulano desapareceu, tráfico de órgãos. Ô, gente, o mundo é mau. Aí vai falar, ai, Thaís, nossa, mas tá exagerando. Ai, Thaís, mas nossa, porque você só vê notícia ruim? É porque... Não, gente, eu vejo notícias boas também. Mas a gente tá atento às coisas que tá acontecendo. O mundo é mau desde sempre, né? De hoje não, sabe? Mas nós precisamos estar atentos para não virarmos estatísticas, não estarmos lá nos números. São mais de 23 mil pessoas, crianças e adolescentes desaparecidos no ano. Vocês têm noção o que é isso? Com certeza, vocês já viram aquela coisa de, fulano desapareceu. E às vezes, pode ser senhor, senhora, menino, menina, mas o que a gente mais vê? Meninas. Você volta lá na sua memória e lembra de todas as vezes que você vê uma fotinho de fulano desaparecido, de o que era mais? Geralmente é mais o quê? Meninas. Por isso nós precisamos estar muito atentos. Porque... E agora, o pessoal, antes eles queriam distrair as pessoas e tal, para poder sequestrar. Agora, às vezes, eles não só distraem, como às vezes segura. Então, assim, precisa estar atento mesmo. Precisa estar atento, vigilante. Vai sair, vai para um parquinho. Não, fica no celular. Presta atenção no movimento. Se tem alguém te seguindo, sabe? Mas que acha que é o quê? Um homem mau, um homem todo encapuzado, cheio de... Não, gente. Às vezes tá de terno, tá todo... E geralmente trabalham com mais de 2 pessoas, né? Às vezes é 2, 3, 4 pessoas. Uma distrai, a outra isso, a outra uma pergunta. Gente, tá saindo com criança, tá sempre com ela aqui, ó, na mão, no corpo, segura, esteja atento ao movimento, quem tá passando, onde tá passando, se tem o mesmo carro rodando... Estejam atentos. Não é para gerar medo não, é para gerar alerta, atenção. Outra coisa, falando sobre abuso, o que acontece? Às vezes a gente vê a gente foi criado em uma cultura de que, assim, a gente chega num ambiente e sendo crianças, dá um beijo, dá um abraço fulano. Aí a criança não conhece ali, se retrai ali, aí a mãe e o pai, dá um beijo, dá um abraço, pega na mão, não seja mal educado, não fica com essa cara brava, não sei o quê. Ô, gente,
nós, adultos, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente sai e fica beijando, abraçando. Ui, não, a gente não tem essa intimidade. Por que com as crianças a gente tem que fazer isso? Aí o que acontece? A criança que tá formando tudo ali, ela não entende que, tipo, opa, o meu pai e minha mãe me obrigou a fazer aquilo e é como se fosse certo. Na hora que vem um infeliz passar a mão, fazer uma coisa e falar assim, ó, isso é legal, ó, isso é normal, a criança não vai entender que aquilo ali é errado. Então vamos parar de ficar obrigando as crianças a beijar, abraçar, pegar na mão de pessoas que elas não querem. Não importa se é um desconhecido ou se é um conhecido e às vezes ela não quer. Seja um tio, um vô, não importa, mas quer seu vô, não importa. Se a criança não quer, mas não quer sorrir, não quer sorrir. Nós adultos, toda hora a gente tá quer ficar sorrindo? Não, por que a criança também? Sabe? Mas tá problematizando demais. Não, nós estamos formando pessoas, sabe? Nós estamos formando pessoas. E hoje nós temos conhecimento, hoje nós temos informação, que antigamente, várias vezes que a gente vê, se a gente procurar nas histórias, nossas avós foram abusadas, tias, sabe? Porque não era falado, porque não era ensinado. Por quê? Porque tem que respeitar o tio, porque tem que respeitar o avô, tem que respeitar qualquer pessoa. Porque antigamente aquilo não importa, né? Era aquilo, as casas eram cheias de gente. Sempre muito movimentada, né? Dos vizinhos, de tios, as famílias muito grandes, né? E às vezes aquilo não tinha nem contato direito, às vezes um tio que vinha lá, não sei da onde, aí vinha, passava lá um fim de semana, passava um mês, passava não sei o que, voltava e não tinha celular, não era uma coisa tão... Então às vezes as pessoas nem tinham tanto contato, sabe? E aí vários abusos aconteciam, vários. Sabe? Várias mulheres hoje idosas, se a gente sai perguntando, foram abusadas de alguma forma. Por um tio, por um vô, por um pai, por um padrasto, por um vizinho. Por quê? Porque as mães, as pessoas, elas sempre têm que respeitar o adulto. E a criança, você acha que ela vai entender? Se a mãe e o pai impõem que tem que respeitar o adulto. Porque tinha que obedecer o adulto. Não importa quem fosse o adulto, você tinha que obedecer o adulto. Aí como que uma criança vai entender que aquilo ali é errado se o pai e a mãe impõem algumas coisas? Tem que abraçar, tem que beijar, tem que pegar na mão, tem que respeitar, tem que obedecer, né? Que não é só respeitar, tem que obedecer. Então, gente, a gente precisa estar atento. Mas a criança não quer, não sei o quê. Deixa, talvez no momento dela. Talvez ali a criança acabou de acordar, não sei o quê. Ela não quer um abraço, ela não quer um beijo, ela não quer sorrir. E tá tudo bem. E aí, né, as pessoas precisam, tá tudo bem, ela não quer pegar na mão, tá tudo bem, não quer abraçar, tá tudo bem. Não vamos impor isso para as crianças. No momento delas, se elas quiserem pegar na mão, elas vão pegar, sabe? Outra coisa, nada de ficar deixando o filho no colo de pessoas, principalmente desconhecido, um colega, um amigo, uma pessoa meio... Não deixa em colo, principalmente meninas. Criança não precisa ficar em colo. Criança que já anda, já... Pra que ficar em colo? Pra quê? Quer ficar no colo toda hora ali? E brincar de cavalinho. Gente, tudo isso que eu tô falando são coisas, porque como eu falei, eu acompanho psicólogos, eu acompanho pessoas desse meio, então eu vejo as coisas, eu vejo os alertas, eu vejo as dicas de prevenção. Então, o que eu sei, eu tô passando, eu tô falando. Sabe? Então, brincar de cavalinho. O que acontece? As pernas ficam mexendo ali, né? Batendo, e a criança tá no colo, né? O órgão tá ali. Então, assim, não, né? Não, não importa quem seja. Brincar de cavalinho, não importa quem seja. Quer, né? Tipo, às vezes um tio, um avô, uma pessoa próxima que você tem confiança, ainda assim, não deixa dessa forma. Coloca na perna, de uma forma que vai sentar na perna, não no órgão, sabe? Pai, mãe, se posiciona, não tenha medo. Não tenha medo de falar não. Não quero assim. Não gosto dessa brincadeira, brinca de outro jeito. Não tem essa de criança e adulto ter segredo. Não existe segredo. Ensina isso para os seus filhos. Filhos, não tem segredo entre adulto e criança. Não existe. Não. Papai e mamãe precisa saber de tudo. Mãe, você precisa saber de tudo. Não tem segredo.
sabe? Não existe segredo. Não tem essa de adulto não precisa da ajuda de criança. Ensina isso para quando estiver numa escola, num parque, em qualquer lugar. O adulto jamais vai precisar de uma ajuda de uma criança. Me ajuda a fazer. Não precisa. Vai pedir ajuda para outra pessoa. Adulto não precisa de ajuda da criança. Pais, ensinem isso para os seus filhos. Brincar de esconde-esconde, de coberta, jamais. Brincadeira de esconde-esconde, debaixo de coberta, sabe? Não. Tem tantas brincadeiras, pra que vai brincar escondido, debaixo de uma coberta? Não tem necessidade. Então, assim, como eu falei, tudo são alertas, são coisas que é pra prevenção. Como eu falei, infelizmente, os maiores números de casos, né, são de pessoas conhecidas, próximas de dentro de casa. A gente jamais quer pensar algo assim. Eu jamais quero pensar algo assim das pessoas próximas a mim que eu amo. Mas a gente precisa estar sempre atento, sabe? E eu não tô dizendo que as pessoas vão fazer algo que... imagina, meu irmão, meu pai, Não, mas a gente precisa estar atento. Atento a todo mundo, né? A um amigo, a não sei o quê. Em qualquer lugar, na igreja. Não pensa que na igreja só tem gente boa, não, gente. Na igreja também tem casos. A gente viu, inclusive, algo recente no meio, né, dos artistas aí, envolvendo o marido da Heloísa Rosa. Um bafafá que até hoje ainda tem. Então, assim, fora outros. Se a gente conversa com as pessoas, várias pessoas falam, eu já ouvi um caso, já teve um caso, não sei o quê. De que, seja porque alguém entrou e fez algo e o povo não estava prestando atenção. Seja pessoas lá dentro que entra, se infiltra e faz coisas. Gente, sabe onde vai ter abusador? Aonde tem criança, aonde tem pessoas. São monitores de escola, sabe? De escola, de brinquedo. Não pega seu filho, vai pro shopping, deixa ele lá na brinquedoteca, sei lá, porque tem as tias, os tios, o pessoal tá lá e vai fazer compra. Não. É seu filho, é sua responsabilidade. Você tem que zelar pela saúde, pelo cuidado dele. E aí é algo que eu fico, poxa, nas igrejas precisava ter mais a conscientização disso. Porque a gente vê, às vezes, igreja que coloca político pra ficar falando lá em coisa de campanha eleitoral. Mas cadê? As igrejas, muitas vezes, fazendo palestras, ensinando, alertando, fazendo prevenção sobre abuso sexual, sobre feminicídio, sobre agressão à mulher, sobre várias coisas, sabe? Câncer de mama. Gente, sim, mulher tem que fazer o cuidado, a prevenção, mas e as outras coisas? E algo assim tão sensível, sabe? Para os pais que às vezes não tem tanta noção. Porque, como eu falei, um dia eu vi um vídeo e me abriu a cabeça. E às vezes as pessoas também precisam de algo para abrir a cabeça. E às vezes vai ser dentro de uma igreja. Então, igrejas, vamos estar mais conscientes e fazer mais palestras, mais trabalhos em cima disso. E mais uma dica para as mães que têm bebês que chupam chupeta, mamadeira, né, tomam leite materno. Não fica postando, seja foto, vídeo, onde a criança está tomando ali o leite materno no peito. As chupetas, tem várias daquelas chupetas que elas não têm como é o nome daquilo? Um biquinho, né, ali na frente para tampar aqui. Então, fica mostrando a criança fazendo a sucção. E, gente, aquilo ali, para esses infelizes, como eu falei, é algo prazeroso. Leite, que às vezes cai, assim, né, a criança tá tomando leite e tal, e escorre o leite, para eles, sabe, tomando a mamadeira. Cuidado ao mostrar, às vezes, a criança, seja menino ou menina, sem a parte de cima. É um bebê, não tem nada, mas de fralda, previna. Enfim, são vários stories que eu fiz, mas com várias dicas, várias coisas para um alerta, né, para prevenção mesmo disso.
não troque seus filhos na frente das pessoas, usar o banheiro com criancinha maior, enfim, fecha a porta, não obrigue, não force a criança a abraçar, beijar, falar, sorrir, nada para pessoas, não deixe as crianças no colo de homens, principalmente, não deixa brincar de cavalinho, não deixa ficar brincando de cabaninha, de coisinha debaixo de coberta, esconde-esconde. Criança com adulto não tem segredo, adulto não precisa de ajuda de criança. Cuidado com monitores de escola, de brinquedos, de parques, cuidado com pessoas, e seja sempre atenta. Cuidado com os jogos, as redes sociais, cuidado, gente, cuidado, vamos prevenir. E igrejas, por favor, façam mais trabalhos da conscientização, de alerta, prevenção contra abuso, contra feminicídio, contra também agressões psicológicas e físicas a mulheres. Precisa dessa conscientização. A igreja, claro, tem igreja que faz tudo, mas precisa de muito mais. Precisa de muito mais. Então, líderes de crianças, de jovens, adolescentes, de mulheres, pastores, por favor, coloca a mão na consciência, na cabeça. As pessoas precisam abrir a mente, as pessoas precisam se conscientizar mais, as pessoas precisam estar mais atentas, mais alertas, principalmente as crianças. Elas precisam cuidar e zelar mais das crianças, das nossas crianças. Gente, algo que é muito importante e que eu não falei nos stories, eu só escrevi na foto anterior, é sobre acreditar no que as crianças falam, né? Nos adolescentes também, porque muitas vezes a criança fala alguma coisa e os pais falam que ela tá mentindo, não acredita, tá inventando, acredita no adulto, mas não acredita no próprio filho. Né? Às vezes, fulano passou a mão, fulano falou isso, e aí, às vezes a criança, ela pode falar rindo, ela pode falar num tom de brincadeira, ela pode falar numa coisa meio desconexa, e os pais não acreditam, tá? Então, acredita, investiga, presta atenção, porque adulto mente, criança também mente, mas a probabilidade é muito menor de uma criança mentir e permanecer com a mentira. E sempre perceba também o comportamento, né? Porque se algo tá acontecendo, naturalmente o comportamento muda. Às vezes a criança fica mais teimosa, mais desobediente, com mais medo, mais temerosa. Às vezes não quer ir para algum lugar. Então, se atenta, né? Gostava de ir pra tal canto, não quer mais, não gosta mais. Gostava de fazer tal coisa, não gosta mais. Né? Fazia futebol, não quer mais ir pro futebol. Né? Fazia uma aula de violão, não quer mais ir pra aula de violão. Né? Que nem recentemente nós vimos aí uma situação com o pai de um lutador famoso no meio do jiu-jitsu. Também envolvendo aí estupro. Então, se atentem, tá? Se atentem. Se atentem para que não aconteça melhor, né?